Representantes do governo brasileiro se reuniram com autoridades dos Estados Unidos para discutir a investigação feita em relação ao PIX. Fabrício Naitsky, nosso editor de internacional, quais são as reclamações norte-americanas? E não são reclamações novas, né? Não são reclamações novas, Thiago. O governo dos Estados Unidos quer avaliar se o PIX, de alguma forma, restringe o comércio dos Estados Unidos, mas não só o PIX. Outras questões envolvendo o Brasil também, como, por exemplo, a pirataria. O relatório da USTR, que é o escritório dos Estados Unidos para o representante de comércio, um órgão da Casa Branca que avalia essas questões comerciais, falou explicitamente, por exemplo, da Rua 25 de Março, como um dos principais pontos de comércio ilegal, de pirataria aqui no Brasil, que tem um mercado bastante aquecido nesse sentido. Aqui em São Paulo é a Rua 25 de Março, no Rio de Janeiro é a Rua Uruguaiana, enfim, cada cidade tem a sua própria 25 de Março, tem o seu próprio camelódromo, né, por assim dizer, um termo bastante popularizado aqui. E o governo brasileiro enviou lá para Washington alguns representantes para discussões técnicas, para esclarecimentos junto ao escritório do representante comercial dos Estados Unidos para auxiliar nessa investigação. O Itamaraty, por exemplo, mandou 2 representantes, o embaixador Maurício Lírio, que é secretário do Clima, Meio Ambiente e Energia do Itamaraty, e também o embaixador Philip Fox-Goth, que é secretário de Assuntos Econômicos do Ministério das Relações Exteriores. A ideia é que eles expliquem, por exemplo, que o PIX não é feito para prejudicar as empresas norte-americanas, para prejudicar o comércio norte-americano, e sim para fortalecer o comércio aqui no Brasil. A ideia é essa. Qual é aqui a alegação dos Estados Unidos, a reclamação dos Estados Unidos? O PIX tem sido cada vez mais utilizado aqui no Brasil desde a sua criação, desde que ele entrou em vigor, e isso acaba prejudicando o número de transações feitas, por exemplo, com cartão de crédito. E os cartões de crédito costumam, em geral, ter 2 bandeiras, ou Visa ou Mastercard, que são empresas norte-americanas. E cada vez que uma operação é feita no seu cartão de crédito, uma pequena porcentagem dessa transação acaba indo para essas empresas. É assim que elas ganham dinheiro. Conforme o PIX vai avançando aqui no Brasil e o cartão de crédito vai deixando de ser utilizado, essas empresas vão perdendo mercado. E outros países começaram a se interessar também pelo PIX. Acharam o PIX um sistema muito moderno. Ele começou a ser desenvolvido ainda em 2016 pelo Banco Central. Foi lá que começou o projeto, na virada do governo Dilma para o governo Temer, e aí entrou em vigor mesmo no governo de Jair Bolsonaro. Mas é uma criação do Banco Central e tem se espalhado. A Colômbia, por exemplo, nas últimas semanas, já disse que quer adotar o PIX por lá também. Países europeus também estão de olho nessa tecnologia, mas isso prejudica, de fato, 2 empresas norte-americanas. Os Estados Unidos não querem perder esse controle, não quer que 2 empresas muito fortes percam espaço em um campo onde elas sempre tiveram muito controle, mais do que controle, monopólio. Nos Estados Unidos, praticamente você não tem outra forma de pagamento além do cartão de crédito. Claro, você pode usar dinheiro vivo, em espécie, o dólar. Mas essas empresas, tanto a Visa quanto a Mastercard, controlam muito bem esse mercado, principalmente em um setor bastante específico, Thiago, que é o do comércio eletrônico. Se você quiser fazer uma compra lá nos Estados Unidos pela internet, você praticamente só vai ter a opção do cartão de crédito. E aí essas empresas acabam ganhando. Quero te perguntar sobre o caso de Alexandre Ramagem, a prisão dele. Ele já foi solto? Houve algum esclarecimento das autoridades? Porque a Polícia Federal aqui estava buscando notícias lá dos Estados Unidos, né? Estava buscando notícias. A Polícia Federal disse que não foi informada sobre a soltura de Alexandre Ramagem, que aconteceu ontem. A gente trouxe esse assunto aqui no jornal Jovem Pan. Ele ficou preso lá em Orlando, na Flórida, depois de ter sido detido aparentemente por uma infração de trânsito. Ele tem uma situação irregular envolvendo o visto de turista, já que ele entra nos Estados Unidos em setembro. Então ele deveria, pela lei norte-americana, ter deixado os Estados Unidos até março. Só que ele tem um pedido de asilo político e, com isso, ele pode ficar no país até que esse pedido seja julgado por um juiz local. Bom, o que a Polícia Federal está tentando entender? Qual foi o motivo da soltura de Alexandre Ramagem? Porque há um pedido do governo brasileiro feito ainda em dezembro do ano passado para que Ramagem fosse extraditado
extraditado ao Brasil. Ele é considerado foragido da justiça por ter sido condenado por participação na trama golpista. 16 anos de prisão foi a condenação emitida pelo Supremo Tribunal Federal ainda no ano passado também. Só que isso não se confirmou, ele acabou sendo solto. A reunião entre a Polícia Federal e o ICE já estava marcada antes da soltura. E a gente lembra, inclusive, que quando ele foi preso, o diretor-geral da PF aqui no Brasil, André Rodrigues, tinha dito que isso era fruto da cooperação entre as autoridades aqui do Brasil e lá dos Estados Unidos. Mas se ele foi solto, talvez não seja muito bem assim. Agora a Polícia Federal vai atrás de explicações, vai tentar entender o que aconteceu, mas o pedido, inclusive, de extradição permanece. Na verdade, a ideia, o que muda agora é o foco da reunião. O que estava marcado para discutir como que Alexandre Ramagem voltaria ao Brasil, agora vai ser para discutir por que ele foi solto e se há a possibilidade dele ser preso novamente e extraditado ao país. Lembrando que o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, havia incluído o nome de Ramagem na lista da Interpol. Isso faz com que ele possa ser preso por autoridades estrangeiras em algum outro país. Pois é, e os aliados dele dizem que ele está tentando o asilo, né, lá nos Estados Unidos. Exatamente. Mas não se sabe como está esse processo. Ele deve ser julgado por um juiz em Jacksonville, lá na Flórida mesmo, mas ainda não tem data marcada. É um processo que pode demorar, tudo mais. Então, agora é mais aguardar mesmo para saber o que acontece. O fato dele ter pedido asilo político não significa que isso vai ser concedido. Sim. E aí, se não for concedido, certamente ele deve acabar retornando ao Brasil, porque o visto de turista dele já está expirado há algum tempo. O passaporte diplomático dele, inclusive, é considerado inválido. Até amanhã, Fabrício. Até amanhã, Thiago. Bom, e ainda sobre esse assunto, vou girar os nossos comentaristas. Alexandre Ramagem foi solto ontem e as autoridades brasileiras estão cobrando as autoridades americanas. Dora Kramer e Cristiano Vilela. Dora, eu começo por você perguntando o seguinte, né? Essa é uma história aparentemente mal explicada, daqui a pouco o lado jurídico aqui com o Vilela, mas politicamente isso tem muita retumbância, né? Pois é, aparentemente mal explicada não, né, Tiago? Você fala aparentemente porque você é uma pessoa extremamente educada, é um cavalheiro. É super mal explicada, principalmente para a Polícia Federal. A Polícia Federal está numa situação muito ruim agora, porque foi peremptória ao dizer que aquela prisão tinha nada a ver com multa de trânsito, não tinha nada a ver com imigração, mas sim fruto, como explicou o Fabrício, fruto de uma cooperação da Polícia Federal com a Polícia Americana, e que aí tinha também um infiltrado, um adido da embaixada, infiltrado que estava ajudando a esse procedimento, enfim, dando toda uma aparência de que a prisão seria consequência da fuga dele, das questões jurídicas que ele enfrenta aqui. Questões jurídicas? Não, né? É eufemismo, ele está condenado, ele é um foragido da justiça. E nesse caso, pelo menos até agora, quem está mal nessa foto é a Polícia Federal, porque dando às coisas o nome que elas têm, a Polícia Federal mentiu ao dizer que ou então estava mal informado, então foi enganada pelo governo americano. É preciso que haja uma explicação, porque até agora o que está valendo é a explicação que deram os amiguinhos lá do Ramagem, Paulo Figueiredo, não sei quem, Eduardo Bolsonaro, que disseram que mexeram os pauzinhos junto ao governo americano e conseguiram a liberação. Pode ser isso? Pode. Mas também pode ser que o Ramagem possa ter sido liberado como algumas outras pessoas, poucas, mas poucas foram, quando foram apreendidas pelo ICE, também foram liberadas ali sem pagar fiança. Isso pode ter acontecido. A única coisa que não parou em pé até agora foi a versão dada pela Polícia Federal. E, pessoalmente, Vilela, o que é possível acreditar nessa história? Eu vejo que a Polícia Federal errou em se pronunciar de uma forma tão ostensiva sobre esse caso, já que não havia certeza, não havia confiança em relação ao que efetivamente havia acontecido. Isso vem acontecendo não apenas em relação à Polícia Federal, mas em relação a embaixadas, outros órgãos governamentais, nesses casos
como o caso envolvendo a ex-deputada Zambelli, por exemplo. São situações que muitas vezes forças ligadas ao governo brasileiro acabam se posicionando, mas deveriam compreender que o posicionamento desses organismos não deve ser um posicionamento político, portanto, só deve se pronunciar quando houver fatos efetivos. E aí, nesse sentido, eu vejo que houve um erro, acabou se manifestando antes da hora, e agora nós temos aí uma situação onde ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. Nesse momento, quem está com um ponto à frente é justamente o discurso da oposição.